Bom dia, thanks God every day, numa semana de feriado, todo dia é dia bom, todo dia é dia de dizer obrigado a Deus por hoje, obrigado a todos os dias. Vamos falar hoje, essa semana, de um assunto muito importante sobre, bom dia, nós vamos falar essa semana sobre liberdade. Essa é a semana da liberdade, amanhã 7 de setembro, independência do Brasil. Então nós precisamos falar sobre esse assunto, porque o mundo está vibrando, o Brasil está vibrando na liberdade, o Brasil está vibrando e nós precisamos entrar nessa vibe aí da liberdade. Só que nós vamos falar não de política, não da independência do Brasil especificamente, mas da sua liberdade, da minha liberdade. Nós somos livres, mas muitas vezes não vivemos a liberdade. Então nós vamos falar sobre isso e nós vamos buscar intensamente essa semana sermos livres, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então vamos lá em Gálatas 5, Gálatas 5:1 é um dos meus versículos preferidos na Bíblia do Novo Testamento, que fala: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez a jugo de escravidão. Então essa questão da liberdade, que parece tão nova e tão nossa desse tempo, na verdade é isso desde sempre. O ser humano, ele nasce com uma tendência para escravidão. Muito triste isso, Bom dia, amiga. Então vou repetir o que eu falei. O ser humano nasce com uma tendência para a escravidão. Tanto que a Bíblia foi escrita há tantos mil anos atrás e parece tão atual quando nós falamos de escravidão. Vou dar alguns exemplos aqui onde que a gente pode se escravizar, onde que as pessoas costumam se escravizar, e nós vamos entender que é muito comum o ser humano se escravizar. E então a palavra é muito atual, Não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Então Deus já nos libertou, Jesus nos libertou, mas o alerta continua, você já está livre, não se submeta novamente a jugo de escravidão. E é um risco que nós corremos, uma vez que nós já fomos escravos, voltar para a escravidão. O outro risco é ser escravo e pensar ser livre. Quando fala assim cadeias, cadeias prendem os escravos, E a gente fala, como nós temos o costume de cadeia no tempo moderno, é aquela casa, A casa de detenção, o presídio, ali é a cadeia, que também é. Só que na verdade cadeia, no termo antigo, era como se fosse uma tornozeleira. Ali era a cadeia, prendia o pé do escravo. Então o escravo, ele vivia em liberdade, mas ele era um escravo. Ele estava preso na tornozeleira, Então cadeias, Então preso em cadeias. Então muitas vezes a pior coisa que pode nos acontecer é ser escravo e pensar ser livre. Porque quando eu não tenho consciência, eu não consigo me libertar, porque eu não sei que eu sou escravo, Aí vem a frase, da abolicionista que eu citei, acho que semana passada ou retrasada: libertei 1000 escravos, mas teria libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então o escravo, ele vive na escravidão pensando ser livre. E isso pode acontecer nos tempos de hoje, não deve acontecer nem comigo nem com você, mas pode acontecer comigo e com você. Nós nascemos livres, nós nascemos nessa dispensação onde Cristo já morreu por nós, então nós já nascemos na liberdade. Então, mas por que nós vivemos na escravidão? Bom dia, João. Nós nascemos livres, mas a escravidão, ela vem muitas vezes de geração em geração. É uma herança, é uma triste herança que nós temos, é essa escravidão que vai passando de geração em geração. E normalmente, para garantir essa escravidão, ela é feita ainda na infância, que são os bloqueios, Então essa escravidão, as cadeias que prendem os pés, não as cadeias paredes, Mas a cadeia que prende o pé do escravo e garante que ele fique ali, quiçá, a vida toda, ela é colocada ainda na infância pelos bloqueadores profissionais, os bloqueadores profissionais que têm contato conosco ainda em criança, Quem são os bloqueadores profissionais? Com muita tranquilidade eu falo aqui, eu sei que às vezes alguém pode se assustar, mas na verdade os bloqueadores profissionais, a maioria começa com P,
como pais, professores, pastores, padres, por aí nós vamos, né? E por que esses? Porque esses têm o acesso a nós ainda na infância. E uma pessoa que bloqueia a outra não bloqueia porque não nos ama. Por exemplo, quando se eu fui bloqueada, todos nós fomos, tá? É só para saber, todos nós fomos. Quando nós somos bloqueadas, por exemplo, por pais, pastores, padres ou professores, não é que ele não nos ame. É isso que nós temos que entender para não precisar ficar julgando ninguém. Que quando eu vou julgar, eu não enxergo a minha realidade. Aí já estragou o negócio todinho. Estragou o doce, né? Então o que eu preciso? É saber que não é porque o meu pai, minha mãe, né, meus pais não me amaram e por isso, por sacanagem, me bloquearam. Não, é porque pessoas bloqueadas bloqueiam outras. Então, quando li os pais, os professores, os pastores, os padres, eles nos bloquearam, não é porque ele não nos amava ou queria a gente escravo, é porque eles eram bloqueados. E os bloqueados bloqueiam outros e isso garante de geração em geração escravos. Mas escravidão, por que é difícil perceber a escravidão? Porque a escravidão, porque se nós fôssemos presos em cadeias de paredes, ficaria um pouco mais fácil de nós percebermos. Não tem como eu estar preso dentro de uma cadeia física, uma cadeia de parede, e não perceber que eu estou preso. Mas uma ilustração aqui que vai cair por terra todo nosso falta de entendimento. Já ouviram falar de Nelson Mandela, né? Então Nelson Mandela era o exemplo típico do livre na cadeia de parede. Prenderam Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou preso só por 27 anos, um pequeno lapso de tempo na vida dele. E ele saiu de lá e ele fez mais coisas depois, inclusive durante e depois, do que antes, o que fez ele ir para a cadeia. Então Nelson Mandela é um exemplo muito clássico para nós de um livre que ficou preso em cadeias de parede. E muitas vezes nós não estamos vendo as cadeias, nós não estamos na cadeia de parede, mas nós não somos livres. Tem um texto bíblico que é citado assim, demais da conta, que todo mundo... É muito difícil alguém não conhecer esse texto bíblico que fala: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tá? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. As pessoas gostam de ficar citando isso assim. O que a maioria absoluta das pessoas não sabem é o que vem antes do eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora pega essa aqui Nath falou, e agora esse é um putz gigante. Antes, um versículo antes, Paulo falou assim: eu sei ficar preso, sei ficar solto. Eu sei passar fome, sei viver na abundância. Eu sei ficar em qualquer situação. O que significa isso? Paulo era livre. Por isso, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Só pode todas as coisas quem é livre. E é interessante quando a gente vê algumas pessoas, por exemplo, né? Tá apaixonado, tá namorando, tá casado, tá aquela pessoa assim, apaixonada, né? O coração chega a tá batendo forte por uma pessoa. E só de pensar daquela pessoa ir embora, a pessoa sofre horrores, né? Como se não existisse vida depois se acabasse aquele relacionamento. E na verdade o livre é aquele que diz, como Paulo: eu posso ficar com essa pessoa, eu posso ser feliz com essa pessoa, eu posso estar junto pela vida inteira com essa pessoa, eu posso não estar com essa pessoa. Eu sei estar com, eu sei estar sem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma conversa bastante difícil, né? Porque mexe muito com a nossa estrutura, porque na verdade liberdade é o modus operandi, é o jeito que eu lido, é o jeito que eu vivo. Então liberdade não tem a ver com o que eu tô falando, não, que eu sou livre, que eu falo o que eu quiser, que eu vou pra onde eu sou livre, eu posso estar aqui hoje, eu pego um avião, eu vou pra qualquer lugar, porque eu sou livre. E não é isso liberdade. Liberdade vai muito além do que isso. Liberdade é o modus operandi da minha vida. Tudo o que eu faço, eu mostro se eu sou livre ou escravo. Eu lembrei de 3 historinhas, vou contar rapidamente cada uma aqui, só para ilustrar o que é uma pessoa na escravidão. Tem uma pessoa que eu conheço bastante um dia, né? E essa pessoa, ela, sei lá, uns 30 anos de casado, talvez.
E esse casal, né, eles experimentaram a traição do marido desde o iniciozinho do relacionamento. Então foram 30 anos sempre descobrindo traições. E eu já conheci eles já com esse tempo já de casado. E aí ela descobriu uma traição, mais uma traição dele como uma funcionária, porque era aquele tipo assim, não podia ter uma babá dentro de casa porque ele tentava pegar a babá, e não podia ter uma funcionária na empresa porque pegava a funcionária. Então o tempo inteiro ele estava ficando com todo mundo, que dava qualquer mulher por perto que desse bola, e ela descobria e, entre aspas, perdoava. E assim foi a vida inteira. E aí eu conheci ela já nessa situação, e um dia ela descobriu mais uma traição, depois de 30 anos de casado, sei lá qual o número dessa traição, acho que nem ela sabe mais. E aí ela falou desesperada que tinha muito medo do casamento acabar. Tinha muito medo do casamento acabar. Pensa o medo de ser livre? Pensa o medo de ser livre. Então essa pessoa precisa, mais do que o ar que respira, que esse casamento seja mantido. Sabe-se lá que preço, mas ela estava pagando o preço. Ela estava em cadeias, presa a um relacionamento totalmente disfuncional e doente, mas era importante levar isso, sabe-se Deus até quando, até o final, até sabe-se Deus onde. Ontem achei interessante, o André Valadão, né, o pastor André Valadão, ele respondendo uma caixinha, ele é muito engraçado, quem não segue, eu sugiro que ele é muito engraçado, ele fala verdades com muita piadinha, né? E a mulher perguntou assim: pastor, eu apanhei do meu marido, eu devo perdoar? Ele falou: antes de qualquer coisa, chama a polícia. Se você apanhou, chama a polícia. Depois você vê esse negócio do perdão, mas primeiro, chama a polícia. Então, são as cadeias das regras que prendem as pessoas cada vez mais dentro das suas próprias prisões, das suas próprias escravidões, né? Outra situação que eu vivo muito, mas uma situação me chamou bastante atenção, um casal de 26 anos de idade, não, aí já não é de casamento, é de idade, né? Um casal, os dois, bem jovens, menos de 30 anos, com obesidade já bem avançada. Teriam que perder uns 30 quilos cada um, então obesidade já bem preocupante, com menos de 30 anos de idade, e eles começaram a ser acompanhados por mim, e com 30 dias eles desistiram. E eles desistiram falando que ia procurar médico, porque eu dei uma assustada neles, porque na verdade, dois jovens com 30 quilos a perder, realmente eu falei, só vocês estão correndo risco de morte, na verdade. Se vocês não fizerem alguma coisa rápida, o negócio de vocês está bem sério. E aí eles vieram falar comigo que iam procurar o médico e tudo, e não queriam mais continuar o acompanhamento comigo, tá tudo certo. E aí eu, preocupados com eles, porque é vizinho também, assim, mora um pouco perto, e eu conheço pessoalmente, e aí eu fui um dia, mandei mensagem, né? Passaram-se 3 vezes depois disso, e eu mandei mensagem pra eles perguntando: e aí? Foram ao médico, com certeza, já avançaram depois de 90 dias. Como é que tá? A gente acabou não indo ao médico e o peso, assim, tá perdendo, mas tá praticamente igual, ou seja, não tá fazendo nada, continua na escravidão. Que escravidão é essa? Escravidão dos hábitos de vida, do comer tudo que quer, do beber tudo que pode. De dar um feriado como esse, tem que comer tudo, como se fosse acabar o mundo, sei lá o que pensa, né? Não pensa, porque na verdade o escravo não pensa, porque ele acha que ele é livre, ele não está pensando. Porque o início do fim da escravidão é justamente o pensar e não reproduzir pensamento dos outros. É como Nelson Mandela ser livre na cadeia. Mas se não é livre, não pensa. Se não pensa, não toma consciência. Se não toma consciência, será sempre escravo. E uma terceira situação que eu falei que ia falar de 3, né? Em 2018, nós fizemos uma reunião dos colegas do ensino médio e tudo, e lá nós tivemos a oportunidade de encontrar com uma pessoa que trabalhava na época na escola, que era muito querida assim entre nós, né? Então ela estava talvez uns 65, 70 anos mais ou menos, já aposentada. E essa pessoa conversando com a gente, assim, no momento, né, informal ali, falando sobre uma determinada história, e falou assim: não, aquele lá. E aquele lá, na verdade, era o ex-marido. E aí ela explicou que ela falava aquele lá porque ela não falava o nome do ex-marido. Porque o cara era tão ruim, e prejudicou tanto ela, que ela não falava o nome do ex-marido. Eles tinham 30 anos de divorciados. O que é você viver uma cadeia de 30 anos? Porque tem 30 anos que ela pensou ser livre. Ela pensou ser livre. Então alguma coisa, ela aprontou, não sei qual a história, ela resolveu se separar, divorciaram.
E ela deve ter pensado, né? Sou livre, não preciso ficar nesse casamento. E manteve na escravidão por 30 anos, porque se em 30 anos ela não fala ainda o nome da pessoa que prejudicou ela há 30 anos atrás, vamos dizer que essa cadeia seja um tanto forte. A falta de perdão. E essa é uma cadeia que segura muitas pessoas que pensam ser livres, mas que vivem nessa escravidão, porque cada vez que aconteceu uma coisa comigo no passado e eu não limpo totalmente meu coração, não perdoo totalmente mesmo, assim, de dentro para fora, não é falar com vocês, vocês acharem bonito, não. É limpar totalmente meu coração de forma que eu fale o nome, que se precisar de orar eu oro, se precisar de contar eu conto, se não precisar de contar também não conto, tá tudo certo, porque eu sou livre. Eu sou livre. Eu não estou presa. Quando eu trago essa pessoa, ela é a minha cadeia por causa da falta de perdão, né? Então assim, é tão grave isso, é tão grave, então nós vamos aproveitar essa semana, né? Como eu disse, semana da independência, né? É semana da liberdade, a energia da liberdade está fluindo no Brasil e ao invés de ficarmos pensando como os outros querem que nós pensemos, porque o que todo mundo espera, né? Que você faça algum ato, que você ou bata a panela, ou ponha a bandeira não sei aonde, ou faça qualquer coisa, todo mundo espera que você faça algum ato no dia da independência. Mas eu quero saber o seguinte, isso para você é ser livre? Você segue A ou você segue B? E você faz barulho e você acha que isso é ser livre? Ser livre é inclusive não precisar me posicionar politicamente. Isso também é ser livre. Então ser livre é o quê? É um modus operandi, vem de dentro para fora. E pensando aí em política, né, que é um dos P's também, né? Um dos P's dos bloqueadores, né, que são a política também é P. Então pensando nos bloqueadores, o que mais nos bloqueia são as regras. Quanto mais nós vivemos querendo cumprir as regras para todo mundo me aprovar, menos livre eu sou. Vou repetir. Tá cheio de regra. E eu preciso cumprir as regras para vocês olharem para mim e bater palminha e falar, Andréia é uma pessoa top. Então eu tive a sua aprovação porque eu mostrei que eu cumpro uma regra. Quanto mais regras eu cumpro, menos livre eu sou. Andréia, você está chamando a gente não para ser subversiva? Não, só para viver de princípios. Quando eu vivo por princípio, eu não preciso da aprovação de ninguém. Não é que eu não me importo com ninguém, mas é porque o que domina, o que manda, o modus operandi, não é agradar os outros, não é ser bonito para os outros. O modo operandi aqui é a liberdade. É a liberdade em Cristo de ser o que eu preciso ser. E não preciso de aprovação, mas se me aprovarem, tá tudo certo, porque na verdade quem me aprova tá com você, não tá comigo. A aprovação ela é toda sua, mas a desaprovação também é toda sua, então eu vivo baseado na minha liberdade. E eu não preciso da aprovação. Esse é um ponto muito forte na escravidão. Precisar que os outros me aprovem. Então eu ando como os escravos, muito certinho, muito certinho, muito certinho, porque assim eu sou um bom escravo, só que eu não penso dessa forma, porque eu não sei que eu sou escravo. Então a tarefa para hoje, né? A maioria tá em casa, porque é um feriado que acaba juntando os 2 dias, né? Para aproveitar essa energia da liberdade, que tá tudo aí, tá muito forte para nós nesses dias. Bom dia, amiga, bom te ver por aqui. O que eu vou colocar aqui agora é uma tarefa para a gente fazer ainda hoje, né? Para a gente aprofundar nesse assunto. E a tarefa é o seguinte: qual é a área da sua vida que você está escravo? Qual é a área da sua vida que você está escravo? Você vive na escravidão ainda em que área? É a área física? É a área relacional? É a área financeira? Profissional? O que é? Onde é que é? Onde que está a escravidão na sua vida e que hoje começa a sair quando eu tenho consciência? Não é assim, acordei, pronto. Não, só um pesadelo que é assim, acordei e acabou. Não, nesse caso, eu tenho que aumentar a minha consciência. Tive a consciência, eu sei qual a área que eu estou escrava.
E a área que eu tô escrava é aquela área que eu penso, menos penso nela e penso que tá resolvido, porque é tudo assim mesmo. Não, eu tô sem dinheiro porque o Brasil tá na pandemia, tá quebrado. Ou quais, com certeza, quais as áreas. Na verdade é mais de uma área. A gente nunca tá escravo numa área só. Porque, como eu falei, a escravidão é o modus operandi, ou a liberdade é o modus operandi. Então, por exemplo, aquela história da mulher que há 30 anos era traída e aceitava. No área de relacionamento era essa, provavelmente essa era a área que segurava ela mais forte, mas totalmente quebrada financeiramente, acima demais do peso e não conseguia manter, e aí faz plástica para entender que tá com pouca gordura, mas na verdade a gente sabe que ela tá tentando tirar os frutos, e várias outras, não tem o respeito das filhas. Então são várias áreas onde bagunça tudo, então são várias áreas mesmo. Então uma área que eu estou na escravidão, posso estar mostrando o jeito que eu lido com a vida. Então eu não sou livre. Se eu não sou livre, eu sou escravo. Então vamos pensar sobre isso. Conversa com Deus, Ele sabe. Ele tá sabendo e tá doidinho para te tirar daí. Que na verdade Ele já mandou, foi o filho dele. Quando Deus manda o filho, é para liberdade. É para me libertar e para te libertar. Quem não tinha pecado nunca teve. Já morreu na cruz para libertar todos que viessem depois. Nós viemos depois. Por que então nós ainda estamos na escravidão? Por que a gente fala que nós somos de Jesus e vivemos na escravidão? Então vamos perguntar isso. Deus quer responder. Que Ele quer nos levar para outro nível. Outro nível é onde Ele quer nos levar para uma vida plena. Mas para essa vida plena é necessário que a gente abra a nossa consciência para entender as áreas que nós vivemos na escravidão. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E os filhos nasceram para a liberdade. Beijo no seu coração. Amanhã, vamos falar mais sobre esse assunto vai pegar. E amanhã é o dia da liberdade, né? 7 de setembro, o dia da liberdade do Brasil. Deus abençoe sua vida e até amanhã no Thanks God Every Day, se Deus quiser.